É muito bom ter você conosco em mais uma lição da Escola Sabatina. É um resumo, esse programa aqui não tem o objetivo de analisar cada detalhe do estudo bíblico da semana, mas trazer um resumo da lição da Escola Sabatina para que você possa ter os tópicos principais e de forma didática expor esse material com os seus alunos ou para o seu estudo pessoal também. Alguns às vezes nos perguntam por que não tem uma lição diariamente, porque esse não é o objetivo, não é o escopo, digamos, da classe de professores, mas é discutir os pontos altos da lição, essenciais da lição. Nessa semana nós chegamos à lição número 9 e ela fala do cuidado com a cobiça. Vamos estudar um pouquinho sobre a cobiça, seus malefícios e como ficar longe dela. E o que é cobiça, né? Bom, cobiça é um pecado, né? O mandamento já deixa claro, não cobiçarás. E pode ser definida como um desejo desordenado. Desejo todo mundo tem, mas se é um desejo veemente, um desejo desordenado por riquezas ou por coisas que não nos pertencem. E isto gera a cobiça, né? Quais são os males da cobiça? Né? A gente sabe que a cobiça, ela começa com Lúcifer, que depois vira o diabo, Satanás. Ele cobiça o lugar de Deus. Se você for agora para a sua Bíblia, em Isaías 14, versos 13 e 14, vai ver que o texto diz que ele diz: Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. O que isso quer dizer? Que ele queria se colocar numa posição como se fosse Deus. E essa posição era só para Deus, ou era só para Jesus. E ele então cobiça a cadeira de Deus. Ele cobiça o trono de Deus. Cobiça é pecado, né? E a Bíblia compara a cobiça à idolatria. Tudo aquilo que nós amamos mais a Deus é idolatria, mais do que a Deus é idolatria. Então, se eu cobiço alguma coisa, eu estou desejando aquilo de forma veemente, aquilo torna-se um Deus para mim. Então, você pode equiparar cobiça com idolatria nesse caso, né? A cobiça também, ela nos faz, outro mal dela, relativizar o pecado. É interessante, há um episódio bíblico que você conhece, que é o caso de Acã, que lá no acampamento de Israel, quando Israel começou a conquistar Canaã, depois da saída do Egito, ele entrou lá na cidade de Jericó e ele cobiçou alguns pertences, alguns despojos de guerra valiosos que devia ser dado outro fim para eles. Ele simplesmente tomou esses despojos, parte deles que eram valiosos, que envolvia ouro, que envolvia vestes especiais, etc. Escondeu isto lá na sua barraca, na sua tenda, achando que aquilo era pouco, né? Tão pouco, eles nem vão dar falta disso aí. Então, a cobiça, ela relativiza o pecado. Ou seja, eu vou pegar só um pouquinho. Essa parte é de Deus, mas vai ficar para mim, né? Vou roubar só um pouquinho, porque ninguém vai dar falta disso mesmo. Quer dizer, então, a cobiça relativiza o pecado, ou seja, torna-o menor, né? A cobiça também, ela nos torna avarentos e ela dificulta a nossa entrega a Deus, né? Você tem a clássica história de Judas, né? Que teve todas as chances de ser transformado, mas a avareza, que é o apego ao dinheiro, que é apego às coisas materiais, falou mais alto no caso de Judas, né? A cobiça também, ela nos leva à hipocrisia, né? Você lembra de Ananias e Safira, né? Que eles prometeram algo, embalados pelo espírito de liberalidade que tomava conta dos primeiros cristãos, mas a cobiça os deteve, os levou a tentar ser o que eles não eram, né? Depois eles chegam lá na igreja ou lá onde estavam o momento de adoração, assim bonitinhos, não, nós fizemos a nossa parte, né? Mas Deus sabia que eles tinham feito pela metade, que eles tinham retido parte do dinheiro daquela herança que eles tinham vendido, daquela propriedade que eles tinham vendido. E eles estavam tentando parecer. Então a cobiça também nos faz, ela nos torna insinceros, hipócritas, de tal forma que nós parecemos uma coisa, mas nós não somos. Até podemos parecer que somos liberais, que somos generosos, mas nós não estamos devolvendo nem a Deus e nem ao próximo aquilo que lhe pertence. E como é que a gente pode vencer a cobiça? A
primeiro passo é reconhecer que cobiça é uma transgressão de um mandamento de Deus e que é pecado. Êxodo capítulo 20. E nós devemos tomar a decisão de servir a Deus e de depender dele inteiramente. E não ficar preso num desejo de alguma coisa que não é nossa. Mas crer que Deus pode nos dar o que nós necessitamos, o que nós precisamos, e não ficar olhando para a grama do vizinho. Dizem que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Mas no final ela traz desgraça na nossa vida, né? Josué 24:15, ele fez uma decisão, ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o ponto para se ver livre da cobiça, é entregar-se a Deus e servi-lo por amor e deixar com Deus as consequências. E isso vai nos libertar de um espírito de cobiça, seja do dinheiro, seja da posse, ou no dizer do mandamento, seja da mulher do próximo, ou do marido do próximo. E esse é o grande problema de muita gente ainda hoje, né? Orar diariamente é outro ponto que devemos nos lembrar. Jesus disse assim: não nos deixes cair em tentação. Ele fala lá na oração do Pai Nosso, né? Regularidade também no estudo da Bíblia, né? O texto de Salmo 119:11 é um texto que eu gosto de citar sempre, né? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não quer dizer que eu devo decorar a Bíblia simplesmente, mas que eu devo internalizar isso e cada dia estudar a palavra para não pecar, porque a palavra é a luz que ilumina o meu caminho. Esse é um ponto que não pode ser esquecido em nenhum momento por nós, né? E o texto bíblico também fala da questão da tentação. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A pessoa diz: mas eu fui tomado por um desejo intenso. Isso é alguma coisa que pode ser vencida, nós precisamos crer nisso. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que o possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Ok? Então, terminando a lição dessa semana, está uma lição bem fácil de se entender e muito difícil de praticar, não é verdade? Ananias e Safira tentaram ser o que não eram, ou seja, eles não eram fiéis e eles aparentaram ser fiéis, mas Deus sabia que eles não eram fiéis. E aí vem uma perguntinha para a gente refletir. Em nosso relacionamento com Deus hoje, nós podemos, às vezes, ter o mesmo comportamento de Ananias e Safira? E eu ilustro. Muitas vezes a gente acha que está devolvendo a Deus de forma correta. Por exemplo, os dízimos e ofertas. Mas a gente dá um dízimo fictício, um dízimo simbólico, uma oferta simbólica, só para aparecer diante das pessoas. Olha, ele é dizimista, ou ele é ofertante. Mas, no fundo, nós não estamos sendo honestos. Nós não estamos sendo fiéis. Seria bom repensar isto e não cair no mesmo erro de Ananias e Safira. Bom, pense nisso, estude esse assunto e um bom sábado, um bom estudo para você, para sua família e para sua igreja também. E na semana que vem, se Deus permitir, nós estamos de volta com a lição número 10. Um abraço e até lá.